Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Hoje eu quero fazer uma resenha sobre este livro aqui, Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Eu acredito que além desse vídeo eu vou fazer uma continuação num próximo vídeo, tá? Mas eu quero fazer uma resenha mais aprofundada sobre esse livro aqui, o problema da educação a nível mundial. Bom, há algumas décadas já está em andamento, né, em escala global, uma revolução pedagógica que vem se utilizando de pesquisas psicopedagógicas. E quem está à frente desse projeto são agentes revolucionários travestidos de especialistas em ciências da educação, que dominaram os setores educacionais dentro de instituições internacionais, tais como a Unesco, a Comissão de Bruxelas, Conselho da Europa e a OCDE. E é através de sua obra, Maquiavel Pedagogo, que o jornalista e professor francês Pascal Bernardin deixa claro já na introdução que a intenção dessa revolução pedagógica é impor ao mundo uma ética voltada para a criação de uma nova sociedade. Usando desse trecho do documento de sessão, é um documento de sessão do relatório da Comissão da Cultura, da Juventude, da Educação e das Mídias para criar uma sociedade intercultural. Então o Bernardin, ele expõe que por trás dessa ética, né, pomposamente reforçada e definida, encontramos aí uma dialética muito bem elaborada. Então, nas palavras de Bernardin, a nova ética não é outra coisa senão uma sofisticada representação da utopia comunista. Palavras do Bernardin. Então, é uma tentativa globalista de adoçar o pão embolorado do velho comunismo, jogando então açúcar refinado para atrair as crianças do novo milênio, usando as bases da educação para formar um novo homem, emburrecido e passivo, para uma nova sociedade uniformizada, escrava da própria ignorância e doentia, guiada por um único governo. Então busca-se fazer uma revolução psicológica para alcançar-se uma revolução social e total. Quando as mentes estiverem esvaziadas de senso crítico e da realidade, então essa revolução social ela passa a acontecer naturalmente. Então, no entanto, há todo um processo de mudança de valores e comportamentos. E nada mais é o que parece. Quando se fala em democracia, na realidade não está se falando de um sistema político em que o povo exerce a soberania, mas trata-se de um regime em que o povo é pautado por uma ideologia que trará igualdade social quando transformarem todas as pessoas iguais na miséria material, intelectual e espiritual. Essa igualdade na miséria é o paraíso na terra, vamos dizer assim, para esse projeto, né, para essa ideologia. E a única coisa que o povo irá exercer com essa democracia é o que disse o George Orwell no seu livro Animal Farm. Ele diz: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, assim, quando se fala então em se fazer uma revolução psicológica para alcançar uma revolução social e comportamental, né? Então a gente nota hoje muitos fenômenos que vêm acontecendo, como o fenômeno da transespécie, né? Das pessoas que se sentem presas no corpo do ser humano, de uma pessoa, de um ser humano, mas que elas se sentem como se fossem animais. Então elas se travestem de animais, se comportam como esses animais porque elas não se sentem que fazem parte, né, do corpo humano ou da sociedade humana. Então elas se travestem
de animais. Um fenômeno recente agora é dos reborn, né? Esse boneco, né? E em que as mulheres, né, em grande maioria, estão adotando esses bebês reborns, só que extrapolando, né? Não é uma mera coleção, uma mera apreciação de um boneco, mas casos de levarem esse boneco em hospital, em pronto-socorro, porque estaria ardendo em febre, ou em casos que esse bebê já vem com certidão de nascimento, exame do pezinho e por aí vai. Então, toda essa loucura mostra o quê? Toda uma fragilidade emocional, psicoemocional, né? Que vai então moldando, vai fragmentando todo o comportamento, todo o tecido social. Então, fenômenos como esses acabam sendo então resultados dessas mudanças, dessa fragmentação no comportamento humano, né? Mas que primeiramente então é atingido no psicológico. Para quê? Para justamente aniquilar todo o senso crítico e fazer com que as pessoas não tenham mais aquilo que nós chamamos de senso de realidade. Então, se extrapola tudo aquilo que é conhecido como realidade, né? Os agentes dessa revolução, ou parte desses agentes, né, são pessoas que não manifestam suas convicções, suas ideias de forma clara, podendo inclusive induzir outras pessoas a acreditarem no contrário. Por isso elas tomam posse de termos como democracia, liberdade, direitos humanos, como repertório aí de suas narrativas, além, é claro, da cartilha do politicamente correto para calar os seus opositores. Então o Pascal Bernardin, ele nos explica que essas técnicas psicopedagógicas se utilizam de métodos para moldar a mente dos estudantes, colocando ou modificando valores, atitudes, comportamentos que já são definidos antes. E essa foi a razão para a criação do IUFM, né, o Instituto Universitário de Formação de Mestres, no intuito, então, de ensinar aos futuros profissionais da educação essas técnicas de manipulação. Os IUFMs reforçam predominantemente as chamadas ciências da educação e a psicopedagogia, dando suporte e formando esses professores para modelar o papel da escola. Então, a proposta da nova revolução pedagógica não é mais a formação intelectual da criança, mas o ensino não cognitivo e a aprendizagem da vida social. Então, com isso, modifica-se primeiro os valores, atitudes e comportamento dos professores, que logo mais serão os novos agentes da revolução pedagógica, se utilizando dessas técnicas de manipulação psicológica nos seus alunos. O papel da escola hoje é formar agentes sociais e não mais indivíduos intelectualmente capacitados. Por isso também a proibição de elementos cristãos na sala de aula, visto que a religião cristã ela é uma espécie de barreira para que esse projeto venha a se concluir de forma mais efetiva e mais rápida. Então, símbolos como cruzes, bíblias, ou então atitudes como orações dentro de sala de aula, por exemplo, se tornam então proibidas. Em troca, se introduz aí a ideologia de gênero, usando a narrativa da educação sexual e igualdade social na luta contra o preconceito. Então, em alguns países da Europa, não há mais divisão de banheiros para meninos e meninas, mas o mesmo banheiro sendo compartilhado por todos. Então, nesses países da Europa, principalmente, né, na Europa, há uma discussão em favor de uma linguagem neutra e inclusiva para se referir a todas as pessoas. Na Suécia, por exemplo, querem usar nas escolas o pronome neutro hen, que é um meio termo entre han,
que é ele, e Ron, que é ela, independente do sexo do aluno. Na Alemanha já houve inclusive caso de pais serem presos por não aceitarem a implantação da ideologia de gênero nas escolas sob o pretexto de educação sexual. O fundador da Associação Bergsorgt Eltern, seria algo como Pais Preocupados, o fundador, que é o Matthias Ebert, faz a denúncia do conteúdo das aulas que, segundo ele, diz: não só se ensina às crianças como funciona o sexo entre homens e mulheres, mas se coloca uma variedade de práticas sexuais, sexo oral, anal e muito mais. A partir da escola primária, dizem aos meninos que seu gênero não está determinado e que não podem saber se são meninos ou meninas, que devem refletir. Então essa é a denúncia do Matthias Ebert. E o próprio Pascal Bernardin, ele coloca, né, no livro A Dialética do Sexo, da feminista Shulamit Firestone, que é atualmente usado em programas de estudos femininos, né? Um dos ideais da autora era justamente a criação dos filhos de forma neutra em termos de gênero, né? Algo que já faz parte da nossa realidade. Então, a Shulamit Firestone já vinha com essa ideia no seu livro A Dialética do Sexo, né? Então o projeto, segundo o Maquiavel pedagogo aqui do Pascal Bernardin, o projeto de formação de um novo cidadão, de uma nova sociedade, tem participação de vários braços ideológicos, grupos que se apoiam mutuamente com suas pautas, todos alinhados com um projeto muito maior do que as suas reivindicações particulares. E o Bernardin, ele destaca os traços mais relevantes dessa revolução pedagógica, que são testes psicológicos projetados ou já realizados em grande escala, informatização mundial das questões do ensino e, particularmente, o censo, ora em curso, de toda a população escolar e universitária, a pretexto de aperfeiçoamento do ensino. Participam aí os testes psicológicos e 90% das crianças norte-americanas já foram fichadas. Então é o mesmo que nomear a manada, né, dar nome aos bois, marcando em sua pele o registro do Estado. E outro traço aqui, destacado pelo Bernardin, é a asfixia ou subordinação do ensino livre, que é uma tentativa de ter controle sobre o conhecimento, desqualificando, por exemplo, o autodidatismo, né? Então, tudo aquilo que é autoconhecimento, autodidatismo, acaba sendo marginalizado ou desqualificado, né? Aqui no Brasil preza-se muito pelo diploma, né? Independente se o diploma vai garantir ou não a autoridade intelectual, do que pelo conhecimento adquirido através de autoeducação. Um outro aspecto aqui que o Bernardin ressalta é a pretensão a anular a influência da família. Então a feminista e marxista a Alexandra Kollontai, né, que foi amiga do Lenin e que coloca a revolução e a luta de classes acima de tudo, inclusive da maternidade, para ela, as mulheres estavam condenadas a suportarem todo o peso da maternidade. Então, a solução para arrancar parte do peso da maternidade, sua responsabilidade das costas da mulher, seria o uso de creches como estratégia revolucionária, deixando o Estado como responsável pela criação dos filhos, tirando as crianças das mães e do convívio familiar, facilitando assim o molde ideológico como parte da identidade da criança. Na França, já desde a década de 90, essa revolução pedagógica se apresentava já bem adiantada, né? E toda essa reforma pedagógica passa por um longo processo de
reeducação a todos os profissionais de educação, administradores, diretores, professores, entre outros. As escolas primárias e maternal tiveram a sua estrutura reformulada, desde reunir alunos de níveis diferentes em uma mesma sala, além de substituir o ensino formal e intelectual por um ensino mais lúdico, com jogos e sempre dando ênfase no aspecto social. Então, aqui no Brasil, o socioconstrutivismo, né, ao lado aí de Paulo Freire, com sua pedagogia do oprimido, está deixando um legado de gerações de analfabetos funcionais. E uma vez que a escola já não fornece mais as ferramentas para a autonomia intelectual, mas ela acaba impondo, por meio da manipulação psicológica, valores, atitudes e comportamentos pensados e programados de antemão por uma elite de agentes globalistas. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo, né, deste livro aqui, que então pretendo fazer uma resenha mais longa, um pouco mais profunda, e este é o primeiro vídeo, então, da obra do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica, né? Então, falando aí do tema do emburrecimento global como um projeto, né, global, para um emburrecimento a partir das escolas, a partir da educação, tá? Terminamos por aqui. Deixe aí o seu comentário, o que você acha, o que você pensa sobre esse tema, a esse respeito, né? Visando inclusive a educação aqui no nosso país, né? Os índices de educação. Lembrando também que a lista de livros mais vendidos aqui no mês de abril, né, no mês passado, estava entre os primeiros lugares, acho que segundo e terceiro ou primeiro e segundo, enfim, na lista dos primeiros lugares de livros mais vendidos estavam, se não me falha a memória, 2 livros para colorir para adultos, né? Então são livros para colorir para adultos que estão entre os livros mais vendidos nos dias de hoje aqui no Brasil, né? Então antes a gente reclamava, né, que os livros mais vendidos eram desses certos influenciadores aí digitais, né, que não tem conteúdo nenhum, e a gente acreditava que não podia piorar, pois piorou, né? Então, entre os mais vendidos, livros para colorir, né, para adultos. E é isso aí. Deixa aí o comentário de vocês, lembrando que meu livro já está sendo publicado, meu novo livro de poesia, né? O Evangelho segundo as HQs pela Mondro. Vou deixar aqui o link na descrição. Vou deixar também o link do site, agora site da Maité, Maité Poesia e Cia, para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho contemporâneo, né, dos poetas, escritores contemporâneos. Tem um bom material lá, com pessoal aí de talento. Também pode encontrar algum material meu, tem atualmente 2 poemas do novo livro. Para quem quer conhecer um pouco sobre o meu novo livro, tem 2 poemas presentes no site, além de um ensaio sobre a obra do James Joyce, Ulisses, né? Especificamente sobre o livro Ulisses do James Joyce. Então é isso, pessoal. Deixe aí o comentário, like, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Provavelmente voltarei dando continuidade a esta obra do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Um grande abraço.